Olá, bem-vindos à aula 19, em que vamos falar do RSI ou Relative Strength Index, que é um indicador de força, da força de uma tendência. Nós vamos já olhar para gráficos para ver como é que nós conjugamos a utilização deste índice com outros indicadores que nós já aprendemos noutras aulas. Mas, de qualquer maneira, o que eu vos quero dizer é que o RSI é calculado considerando os ganhos médios num determinado período de tempo sobre as perdas médias nesse determinado período de tempo. O resultado final é uma percentagem que varia entre 0 e 100. Mas o que eu sei é que se o RSI estiver acima de 70%, isso quer me dizer que aquele produto está em situação de overbought, está a ser excessivamente comprado. E quando um produto está em overbought, normalmente quer dizer que vai haver uma tendência de descida, porque está a ser excessivamente comprado. E, inversamente, se o RSI está abaixo de 30% ou igual ou inferior a 30%, o que acontece é que aquele produto está em situação de oversold, isto é, está a ser excessivamente vendido e o que eu também posso inferir é que essa tendência há de reverter. É claro que, como qualquer outro indicador, eu volto a repetir, nós nunca devemos tomar decisões de investimento baseados num único indicador. Porquê? Porque, como em qualquer outro indicador, eu tenho que conjugar a análise do RSI com outros fatores que eu conheço. E são esses os exemplos que nós vamos ver já a seguir nos gráficos. Vamos então ver o gráfico do ouro. E eu limpei o gráfico de todos os indicadores que eu normalmente costumo ter e o que nós vamos ter agora é o gráfico do ouro com as oscilações de preço diárias e com a RSI. Como vocês veem, a RSI é este indicador aqui em baixo e o TradingView faz-me o favor de assinalar os momentos em que há uma ultrapassagem do indicador daquelas linhas que eu falei. Aqui, esta linha é a linha dos 30%. Como veem, eu tenho aqui assinalado a vermelho em outubro uma situação de oversold, quer dizer que o ouro estava a ser excessivamente vendido. E o que aconteceu a seguir? O ouro efetivamente subiu. E depois, se nós formos ver aqui, historicamente, eu vou encontrar situações de overbought em que o ouro estava a ser excessivamente comprado. Eu tenho aqui a minha RSI definida para 10. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou a considerar os 10 últimos períodos. Neste caso, como nós estamos a ver o gráfico ao dia, eu estou a considerar os 10 últimos dias. Mas, por exemplo, se eu passar o gráfico para o gráfico à hora, o que acontece é que eu estou a ver exatamente a RSI para 10, mas para as 10 últimas horas. E o que eu tenho em termos de oscilação, é claro que não é igual ao gráfico anterior, mas tenho exatamente as mesmas indicações de períodos em que houve momentos de oversold e de overbought. Eu, se quiser, posso definir a minha RSI para outro período. O que é que eu faço? Eu venho aqui às definições e, em vez de definir para 10 dias, vou definir para 20 dias. 20 dias aqui e 20 dias a média. Quanto maior o período considerado, mais leves vão ser as linhas. Como vocês viram, quando eu estava para 10, eu tinha aqui situações a vermelho do overbought e a verde do oversold. E agora essas linhas, eu olho para trás e já não me aparecem com a mesma expressão. Isto porquê? Porque eu aumentei o período de análise e ao aumentar o período de análise a linha deixa de ser tão sensível. Qual é a vantagem de ter uma linha tão alargada? É que ao retirarmos esta sensibilidade, retiro também a probabilidade de haver falsos sinais de entrada ou de saída.
E eu prefiro trabalhar com a RSI a 10 e vou voltar a pô-la a 10 para continuar a dar o exemplo, mas é uma opção que eu deixo ao vosso critério. Tenham em atenção que quanto mais curto o período, maior a sensibilidade que nós vamos ver. Eu vou colocar no gráfico todos os indicadores que nós já aprendemos. Vamos começar pela linha de tendência. Eu tenho uma linha de tendência claramente de subida desde outubro. Vou tentar unir 3 mínimos e depois, a partir de dezembro, eu já não tenho tanta certeza que a linha esteja numa tendência de subida. É um movimento que me parece mais de sideways. O que é que eu vou fazer? Vou abrir aqui as minhas bandas de Bollinger, que é um indicador que eu tenho aqui escondido, vou mostrá-lo. E o que eu vejo é, realmente eu aqui tenho a tendência de subida, a partir daí eu tenho o preço a andar entre altos e baixos minimamente conhecidos ou controlados. O que é que eu vou fazer para confirmar isto? Vou adicionar linhas de suporte e de resistência. Então, eu consigo identificar aqui um mínimo que me dá uma linha de suporte e reparem que a linha de suporte que eu tenho em janeiro é equivalente a uma linha de resistência de um preço que eu tive em outubro. É sempre assim que acontece. E vocês devem procurar linhas de suporte e de resistência que ofereçam este tipo de perspectiva. E depois tenho aqui, vou marcar a minha linha de resistência para este preço máximo registado em finais de janeiro e eu vejo que este preço também foi registado aqui em meados de janeiro. E o preço tem andado aqui um bocadinho a oscilar. Eu sei porque é que isto acontece, porque eu leio as notícias, lá está, e estou atenta aos indicadores. Então, o que é que se especula? É quando é que as taxas de juro vão começar a descer. Isto porquê? Porque normalmente o ouro anda numa relação inversa em relação ao dólar. Isto é, se o dólar aprecia, o ouro desvaloriza. E se o dólar deprecia, o ouro valoriza. Isto porquê? Porque o ouro é uma reserva de valor, é uma reserva de valor que normalmente é uma proteção contra períodos de inflação ou de desinflação, mas estando o dólar alto, para os investidores compensa mais investir nos tais produtos da dívida pública americana de que eu já falei, do que ter o dinheiro parado em ouro. É claro que o ouro, a cotação do ouro, também é afetada pela relação entre a oferta e a procura, como qualquer outro metal, e nós, do lado da procura do ouro, para além da questão da valorização face ao dólar, temos a procura para produtos de ourivesaria ou de joalheria e também para a indústria. O ouro é muito utilizado na indústria, nomeadamente na indústria eletrónica. Muitos dos componentes dos telemóveis, dos televisores, dos computadores, levam parcelazinhas de ouro, por isso a procura do ouro também é afetada por uma procura relacionada com a atividade industrial muito específica. Eu aqui vou ainda acrescentar um outro indicador. Eu estou só a considerar as bandas de Bollinger com a média a 20 dias, que é uma média de muito curto prazo, e eu vou adicionar a média dos 100 dias para ter uma comparação de tendências. Então eu vou adicionar aqui a média dos 100 dias. E o que é que eu vejo? Nós, das coisas que falamos, foi que quando a média mais curta ultrapassa a média mais longa, eu tenho uma Golden Cross, que me indica que vai haver uma tendência de subida. E de facto, eu aqui já estava numa tendência de subida, o que, se eu estivesse a fazer isto no momento, eu ia começar a pensar em investir no ouro a partir daqui, a partir do momento em que eu passo de uma situação de oversold para uma situação de crescimento. Onde é que eu vou buscar as minhas confirmações? Eu aqui ainda não sei, porque eu aqui tenho a média de 20 dias a subir, tenho a média de 100 dias muito estável, mas começa-se a formar uma situação de oversold. Se isto está em oversold, o que me diz é que a tendência vai reverter. E a verdade é que isso acontece. Por isso, a partir do momento em que eu cheguei aqui,
independentemente da minha média a 20 dias estar a descer, eu com alguma segurança podia pensar em comprar ouro. E ele aqui sobe, sobe e depois fica numa situação de overbought, excessivamente comprado. E o que é que acontece? Se eu for a olhar apenas para o indicador das médias, da média móvel de 20 dias e de 100, eu continuo a investir porque o preço está por cima. Aqui diz-me cuidado. Como nós vimos, o preço anda sempre em ondas. O preço não evolui de uma forma linear, anda em ondas. Como é que eu complemento a RSI com as médias? Eu vejo qual é o indicador que eu tenho de um lado e vejo qual é o indicador que eu tenho do outro. Quando os dois indicadores convergem, quer dizer que eu posso continuar a investir na mesma tendência. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Tenho as médias a dizer-me que o preço vai subir e depois a RSI toca ali num ponto de oversold, mas depois volta a recuperar e volta a estabilizar. Então eu posso ter alguma confiança, posso manter a minha posição de compra aberta, porque a tendência continua forte, continua a ganhar força. Mas o que é que eu vejo a seguir? Vejo que o pico seguinte continua a ser alto, ok, mas a partir daqui o pico já é mais baixo e aqui mais baixo. Quer dizer que está a perder força. E quando o indicador está a perder força, eu tenho que olhar e pensar se calhar está na altura de eu vender. Inversamente, vamos ver aqui as posições de descida de preço. E eu vou acrescentar mais uma linha de suporte. E vou acrescentar uma linha de suporte aqui para este preço. Foi um preço mínimo que foi atingido em dezembro. O que é que acontece? Este preço é um preço mínimo, mas na RSI eu não tenho uma situação de oversold, ou seja, acaba por ser uma variação normal, entre aspas, dos preços, da descida dos preços. E eu a esta altura ainda não sabia se a tendência ia se manter na subida ou não. Lembrem-se, eu agora estou a ver as coisas em retrospectiva, mas se eu tivesse a analisar naquele momento em dezembro, eu ainda não sabia que o preço ia começar a andar sideways, ou seja, sem tendência definida. Isto que me dizia foi: tem calma, espera mais um bocadinho para ver a tendência. Na prática, vou-vos dizer, eu esperava, não, porque eu não gosto de correr riscos. Mas isto ajuda-me a definir o meu take profit e o meu stop loss. Assim vamos ver, por exemplo, se eu tivesse feito uma long position, que é uma posição de venda, e comprava, por exemplo, aqui, eu ia ter, vamos cá pôr um rácio simpático, um rácio 1 para 2, e eu podia ter aqui o meu stop loss e podia ter aqui o meu take profit, mas eu, à medida que o tempo ia subindo, e aquilo que nós já aprendemos, eu ia movendo o meu stop loss e o meu take profit. Por isso, eu ia, à medida que os preços fossem subindo, eu ia mexendo na minha estratégia de gestão de risco. Então, quando eu chegasse aqui, é claro que eu neste dia de dezembro eu teria vendido a minha posição, mas mesmo o preço baixando, eu já não entrava na minha linha de stop loss, ou seja, eu podia ter indefinidamente esta posição aberta sem nunca entrar na minha área de risco. E pronto, espero que tenham percebido como é que se utiliza a RSI e para que é que serve este indicador. Nós até ao momento já temos material suficiente, elementos suficientes de análise técnica para podermos tomar decisões de investimento. É claro que há muitos mais indicadores, mas nós estamos num nível de trading básico, a aprender o essencial, e eu na aula 20, que é a próxima aula, vou explicar como é que nós construímos uma checklist para, utilizando estes indicadores que aprendemos até agora, tomamos decisões de investimento. Para além disso, e para celebrar o facto de chegarmos à aula 20, no dia 20 de fevereiro, tomem nota, às 6h30 da tarde, eu vou dar uma aula em direto no Zoom em que vamos ver
casos práticos. Se estiverem interessados em assistir a esta aula, por favor, enviem-me mensagem privada. Volto a recordar, vai ser no dia 20 de fevereiro, às 18h30, e a aula tem uma duração de aproximadamente 2 horas. Até lá!